Muito bem, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, entramos na presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha nos capacitar a cada momento com o teu Espírito, com a tua sabedoria e nos dê, meu Pai, entendimento da tua santa divina palavra, para que nós possa levar, meu Pai, esta palavra, esta oração a todos aqueles necessitados da tua palavra e da tua santa divina direção, meu Pai, do teu Espírito. Que o teu Espírito, meu Pai, venha penetrar agora nos mais íntimos dos corações de todas as pessoas, de toda a humanidade, aonde quer que essa oração penetrar nos quatro cantos do mundo, nos corações das pessoas, que venha, meu Pai, o teu Espírito a operar agora grandes milagres e maravilha. Venha guardar, livrar todo o povo do Senhor de todos os males, meu Pai, e de todas as tentações. Eu te peço, meu Pai, para que o teu nome seja exaltado, glorificado por toda a nação da terra, meu Pai, porque somente o Senhor é digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade e toda adoração. Sim, meu Pai, que o Senhor venha nos encher agora da tua direção, do teu Espírito. Venha nos ensinar, meu Pai, a viver para te agradar, a viver para te glorificar, te exaltar e fazer, meu Pai, a tua vontade. Este é, meu Pai, o desejo do meu coração, é fazer a tua vontade, é trabalhar, meu Pai, na seara do Senhor, ganhando muitas almas para o reino de Deus. E que todas as pessoas que ouvir esta oração, esta pregação, esta orientação, venha se encher, meu Pai, do teu Espírito, da tua direção, do teu amor, da tua grandeza, que é o teu Espírito, meu Pai. Porque não existe, Senhor, riqueza maior para o homem, meu Pai, do que o teu Espírito. Quando o teu Espírito desce, meu Pai, sobre o coração, sobre o corpo de uma pessoa, meu Pai, nunca existiu e nunca existirá uma riqueza maior que ela está sobre o homem. É o teu Espírito, meu Pai, fazendo do coração o altar e do corpo a tua morada. Sim, Espírito de Deus. Então eu te peço assim, Senhor, como o Senhor faz morada dentro de mim, Espírito Santo, e faz do meu coração o teu altar. Eu peço, aonde entrar esta voz, nos lares, nos quatro cantos do mundo, que esta pessoa tiver sede e fome de ti, Senhor. O Senhor venha fazer morada em cada uma delas, assim como o Senhor faz morada em mim, meu Pai, do teu Espírito. Então faça, Senhor, morada nessas pessoas, para que essas pessoas venham obter o teu Espírito e venham te glorificar, te exaltar e fazer a tua vontade. Eu te peço, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, por todas essas pessoas, e desde já eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meus irmãos? Então foi feita a oração inicial deste vídeo, a qual o Espírito de Deus vai levar aos corações de todos aqueles que necessitam da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, eu te peço que cada um de vocês a assistir esse vídeo, preste muita atenção, medite na palavra de Deus, que é isso que os servos de Deus têm desejo, é de levar a palavra de Deus aos corações de todas as pessoas necessitadas da palavra do Senhor e do poder de Deus. Por isso que eu estou aqui nesta hora, neste momento, para levar esta palavra consoladora e amiga aos corações daqueles que estão com sede e fome de conhecer a verdadeira palavra de Deus. Porque a oração em si já é uma palavra que salva, já é uma palavra que liberta,
Quando você ora, quando você medita, você já está sendo uma pessoa sendo liberta, sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero levar aos seus corações, meus irmãos, minhas irmãs, em todo o mundo, porque este veículo da internet é um veículo abençoado para quem quer fazer deste veículo uma benção. E a bênção desse veículo que a gente faz é levando a palavra de Deus, é levando a oração, é levando a palavra do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Israel, Pai, do meu Senhor e meu Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, agora neste momento eu queria levar uma palavra consoladora e amiga, para que vocês venham meditar nesta palavra, uma palavra que está nas cartas de Paulo aos Coríntios. Aqui eu estou no 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero levar 3 versículos para a meditação de cada um de vocês. Que cada um de vocês venha meditar nesses versículos, analisar, para que esses versículos venham criar em vocês temores, venha criar em vocês alegria no seu coração, porque Paulo, ele mesmo pediu a Deus 3 vezes, por 3 vezes, para tirar essa doença que tinha, esse espinho na carne que tinha. E Deus não tirou. Então, por isso, vocês vão saber por quê. Paulo, um servo de Deus, que curou muita gente, até ressuscitou morto, como nós sabemos que Paulo ressuscitou morto também. Não só foi Jesus Cristo, Paulo também ressuscitou, Pedro também ressuscitou morto. Então, e ele clamou a Deus para que aquela doença, aquela enfermidade saísse do corpo dele, e Deus não tirou. Portanto, nós vamos conhecer porque Deus não tirou essa enfermidade do corpo de Paulo. Por isso que muitas vezes tem muitos servos que têm, às vezes, enfermidade na carne e não se é curado, porque muitas vezes é necessário que aquela enfermidade esteja no corpo daquele servo de Deus, para que ele não se exalte nas vezes que Deus venha usar ele com poder, com autoridade, para curar enfermos, expulsar demônios e fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez quando estava aqui como homem. Então aqui nós vamos entender o significado do pedido de Paulo a Deus, e Deus não fez o que Paulo pedia no momento para com a carne dele. Então nós vamos estudar aqui 3 versículos de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8 e 9. Vamos entender esta palavra do Deus Todo-Poderoso para o teu servo Paulo. Então nós vamos meditar junto, meus irmãos. Espero que vocês, essa palavra, venha ser plantada em vossos corações e que vocês venham cultivar. Porque quem cultiva a semente no nosso coração é o Espírito Santo, quando nós damos liberdade para que o Espírito de Deus venha agir em nossos corações da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Isso nós temos que permitir o Espírito de Deus agir em nós. Porque se nós não permitir que o Espírito de Deus haja e faça as obras de Deus através de nós, o Espírito de Deus vai respeitar a nossa atitude. Porque o Espírito de Deus, ele é carinhoso, melindroso e respeita a atitude de cada um das suas criaturas e, consequentemente, dos teus filhos. Mas eu creio quando nós todos passa de criatura e se faz filho de Deus, nós damos esta liberdade ao Espírito de Deus de agir sobre nós, sobre nossos corações, sobre nossos entendimentos, que o Espírito de Deus dá esta direção e Ele é quem dirige a nossa vida nos passos de Jesus. Muito bem, meus irmãos? Então, neste momento, vamos meditar nesses 3 versículos da carta aos Coríntios. Capítulo
12, versículo 7, 8 e 9. Nós vamos entender o que significa o espinho na carne de Paulo, o servo do Deus Altíssimo. Como vocês entendem e conhecem já a história de Paulo, pregador dos gentios. Amém, meus irmãos? Então vamos entender aqui por que esse espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 12, versículo 7, 8 e 9. Amém, meus irmãos? Muito bem. Aqui e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás. Amém, meus irmãos? Veja só, presta atenção. Aqui o primeiro versículo, como está escrito aqui, mensageiro de Satanás. Amém, meus irmãos? Vamos aqui, espinho na carne, Satanás. Para mim esbufetar, a fim de não me exaltar. Então aqui vamos entender, vamos continuar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Desviasse de mim. Aqui vamos entender, vamos para o versículo 9. E disse-me, a minha graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Para mim, gloriai, mas minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Deus, de Cristo. Amém, meus irmãos? Para que em mim habite o poder de Cristo. Então, aqui, voltando aqui no versículo 7 e 8, o que significa aqui? Quando Paulo clamou a Deus para que tirasse aquele espinho da carne dele. Pela primeira vez, Deus não respondeu. Pela segunda vez, Deus não respondeu. Pela terceira vez, Deus respondeu. Não vou tirar o espinho para que você não se exalte quando eu te usar com o meu poder para curar enfermo, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Então, quero te falar, Paulo, que essa enfermidade na tua carne, você vai conduzir por toda a tua vida terrena. E eu vou te usar grandiosamente no meio dos gentios, para que todos conheçam o servo que eu tenho. E quem faz as obras não vai ser você, vai ser o meu Espírito operando sobre vós. E quando o meu Espírito operar sobre vós, você não se exalte com as obras que eu vou fazer sobre vós. Portanto, você vai conduzir essa enfermidade sobre teu corpo, que é um espírito mensageiro do diabo que vai permanecer sobre vós, sempre por todos os dias de vossas vidas terrenas. Ok, Paulo? Então, aqui, o que nos traz essa mensagem hoje, para nós hoje? Muita gente Deus usa com autoridade, com poder, sim, e muita gente está tirando a glória que é só de Deus e querendo trazer para Ele, quando a glória só pertence ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Quando Deus me usa para expulsar demônio, para curar enfermo, para até se caso necessário for, ressuscitar o morto, para que a obra de Deus se manifeste no meio dos ímpios, através dos servos de Deus. Porque Deus usou teu servo no passado e Ele quer usar muito mais hoje no presente. Talvez Deus não está usando igual ou mais por causa da santidade no meio dos servos de Deus, que está pouca, talvez nem exista
muita santidade, para que Deus venha nos usar. Nós temos que viver em santidade, nós temos que viver em espírito, para que Deus venha usar nós em santidade, para que Deus mostre o teu poder a toda a humanidade, através dos teus servos, através do teu espírito, operando e fazendo grandes milagres e maravilhas no meio do povo. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que Deus colocou em meu coração agora, para levar para todos vocês, principalmente os pregadores de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, quer nós façamos, nós estamos disponíveis à vontade do Espírito Santo de Deus, mas nunca nós venha nos exaltar, mas que nós venha se humilhar perante a Deus, para que Deus possa orar, para que possa Deus operar os milagres que operava antes, através dos apóstolos, através dos servos do passado. E Deus quer operar hoje e mostrar o poder e a glória dele hoje no tempo presente, através dos teus servos. Mas que os teus servos, nós todos temos que se santificar mais e mais, viver em oração, viver orando, estudando a Escritura Sagrada. Sim, todos os momentos de nossas vidas, para que Deus tenha liberdade com o teu Espírito de operar os milagres que operava no passado. Porque até os milagres que Jesus Cristo realizou, quando Jesus Cristo estava aqui como homem, foi através do Espírito de Deus. Porque Jesus Cristo, sendo homem, se esvaziou de toda a glória que tinha antes junto ao Pai. Porque antes, quando estava com o Pai, Jesus Cristo era o próprio Deus, era a família de Deus. Você quer saber disso que eu estou falando? Que antes ele era o próprio Deus com o Pai. Está lá no capítulo de Provérbios, capítulo 8, versículo 15 e diante. Jesus Cristo fala quando ele estava no princípio com Deus, e ele era Deus. O verbo de Deus se fez carne para se estar no meio dos homens. Então, o que eu quero falar com isso? Jesus Cristo, quando estava aqui como homem, ele era um servo de Deus, como eu sou servo de Deus, como você que está em santidade e é servo de Deus. Quem opera neste momento agora sobre nós é o Espírito Santo de Deus, fazendo as mesmas obras que Jesus Cristo fez quando estava aqui na terra como homem. Amém, meus irmãos? Espero que vocês entendam. E voltando aqui para o versículo, ele fala que ele não curou Paulo daquela enfermidade para que ele não se exaltasse quando ele fosse usar Paulo grandiosamente no gentio para apresentar o poder de Deus entre os homens através de Paulo. Então essa é o entendimento que o Espírito de Deus nos traz para nós hoje. Que nós pregadores, nós que levamos a palavra de Deus, nós temos que viver em santidade, se humilhando perante ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, para que o Espírito de Deus possa operar grandes milagres e maravilhas através de nós. Para que o povo conheça que Deus operou antes, opera hoje e operará para sempre através dos teus servos na terra. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que você venha entender esta mensagem do Espírito Santo de Deus e venha estudar a Bíblia para que você tenha mais entendimento através da palavra de Deus e revelada pelo Espírito Santo de Deus, o nosso autor e consumador da nossa fé, que ele é o nosso consolador. Jesus Cristo é o nosso autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Amém, meus irmãos? E o Espírito de Deus que opera hoje através dos servos de Deus, apresenta Jesus Cristo como para toda a nação da terra através dos teus servos. Amém, meus irmãos? Muito bem, eu espero que você entenda esse versículo, medite nele,
nesses 3 versículos, em outras passagens bíblicas que Paulo escreveu em 1 Coríntios e 2, que é muito maravilhoso. Então estuda a Bíblia, medite e se torne, se você ainda não é servo de Deus, filho do Deus Altíssimo, se torne para que o Espírito de Deus possa ter liberdade de operar grandes milagres e maravilha no povo da época de hoje. Amém, meus irmãos? Muito bem, esta mensagem era a palavra que eu queria levar para vocês, que o Espírito de Deus venha transformar os vossos corações, para que vocês possam entender essa palavra muito veloz, que viaja agora na internet, e o Espírito de Deus que leva aos vossos corações, para que vocês tenham entendimento da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus revelando em vossos corações. Amém, meus irmãos? Muito bem, finalmente agora eu vou fazer a oração de encerração desse vídeo, para que todos vocês que estão ligados, entendendo esta mensagem através da palavra do Senhor e da oração de um servo de Deus sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, vocês venham a ser consolados e transformados pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, mais uma vez nessa finalização desse vídeo, eu te peço, meu Pai, por essas pessoas que estão com fome e sede da tua palavra e do teu Espírito e do teu conhecimento da tua palavra. Eu peço, meu Pai, que nesse momento o Senhor dê entendimento para cada uma dessas pessoas. Revele, sim, Espírito Santo, ao coração dessa pessoa, ao entendimento dela, para que ela conheça a vontade do teu Espírito, meu Pai. Porque Deus anda atrás de muitos homens para se tornar-se filho do Deus Altíssimo e servo de Deus, para que o Espírito de Deus possa fazer a obra de Deus. Assim como o Espírito usou Jesus Cristo para apresentar Deus ao mundo, assim o Espírito de Deus agora quer apresentar o Filho de Deus ao mundo através de nós. Então faça isso, Espírito Santo, porque só o Senhor é quem pode fazer. Porque o Senhor, Espírito de Deus amado, glorioso, magnífico, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, é digno, é somente o Senhor de honra, de glória, de majestade, de adoração. Aleluia! Louvado e glorificado seja teu nome, Pai. Sim, meu Pai, então dê, meu Pai, entendimento a essas pessoas que querem te conhecer, que querem te buscar a tua face. Então eu oro por elas, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Penetra, meu Pai, esta oração no coração das pessoas, nos 4 cantos do mundo, meu Pai, para que essas pessoas, ao ouvir essa oração, ao término, venham se converter e confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Então faça a tua obra. Sim, Espírito de Deus, só o Senhor pode penetrar no mais íntimo dessas criaturas, porque o Senhor é Espírito, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente. Sim, Espírito de Deus, assim como o Senhor me transborda da tua alegria, da tua paz, da tua sabedoria, venha transbordar estas pessoas, meu Pai, da tua paz, da tua alegria e da tua santa divina sabedoria. Eu te peço por todas, e eu abençoo a todas essas pessoas que eu vi essa oração. Seja vocês todas abençoadas na bênção do Deus Pai, na bênção do Deus Filho e na bênção do Deus Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem, eu creio que vocês todas que ouviram essa oração e essa pregação já estão abençoadas, já estão livres de todos os planos de Satanás, de todos os planos que eles queriam. E contra a sua vida, esses planos já foi frustrado, já caiu por terra, porque você ouviu a oração e a pregação da palavra de Deus. E Deus já te libertou. E o sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário
se lava de todos os seus pecados, todas as tuas transgressões. E a partir de agora, vocês todos se firme nos caminhos do Senhor. Confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica, uma igreja que pregue a verdadeira palavra de Deus. E fale com o pastor e se batize nas águas. E fique firme nesse ministério a qual o Espírito de Deus te chama agora para uma congregação, para que vocês todos participem dos cultos e participe da ceia do Senhor e participe do corpo e do sangue de Cristo, para que vocês tenham parte com Cristo. Porque está escrito: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, este tal não tem parte comigo. Portanto, eu espero que após essa orientação vocês passem a uma congregação e ter parte com Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mais uma vez eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.